uma das melhores consequências de alcançarmos ao aceitar a Cristo é que podemos ter a certeza da salvação. Essa é uma das melhores consequências. Pois agora não temos, como dizer assim, não temos mais o peso da culpa, da condenação. E somos aceitos por Deus. Nós somos aceitos por Deus e assim esse efeito prático é que todos podem viver uma vida santa, uma vida muito feliz, uma vida radiante. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus, conforme está escrito em Lucas, capítulo 10, versículo 20. Não podemos ter a certeza da salvação a partir de qualquer obra ou mérito próprio. Essa certeza é unicamente possível através da confiança que o cristão tem em Cristo e em sua obra. Embora tenhamos a liberdade de caminhar para onde quisermos e fazer o que quisermos, o Espírito Santo age em nossa mente errante, essa mente sem destino, que vive a vaguear, perdida em devaneios, em sonho. O Espírito Santo trabalha em cima da nossa mente, e nos convence do pecado. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, conforme está em João capítulo 16, versículo 8. Podemos ser vacilantes, podemos, intemperantes, sem controle e temos dúvida, mas ele prende cada um de nós com os laços de amor, trazendo-nos de volta ao aprisco, ao seio da igreja, à volta do aprisco, para perto de Deus. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador. Assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 90 justos que não necessitam de arrependimento. O céu vai se alegrar por um, de repente, e não por 90 que já são cristãos certos, que estão nos braços do Senhor. Amém? Então, essa é a nova vida que podemos esperar como os eleitos. Vamos agora falar do predestinado para filhos de adoção, que é o segundo tópico. Nesse segundo tópico nós temos o subtópico, a predestinação, filhos por adoção, o privilégio da adoção. A palavra predestinar, né, é do grego prorizon, significa destinar com antecipação, ou seja, determinar o futuro. E se aplica aos propósitos de Deus, inclusive na eleição da igreja em Cristo. Ela é encontrada 6 vezes no Novo Testamento. E ela é usada uma vez em referência ao sofrimento de Cristo, lá em Atos capítulo 4, versículo 28. Uma vez em relação à predestinação, né, do plano redentor de Deus, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, e 4 vezes em relação à predestinação de pessoas à salvação, que está em Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 29 em diante,
né? 29, Efésios 29, não, em Efésios 29 não, irmãos, ele está em Romanos 29, que fala assim, 29 e 30, que fala assim, porque o que Dantes conheceu também, o predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E ao que predestinou, a este também chamou. E ao que chamou, a este também justificou. E ao que justificou, a este também glorificou. Olha que maravilha. Essa predestinação que Deus nos deixou através de Paulo, o ensinamento. Em Efésios capítulo 5, capítulo 1, no versículo 1, 5 e versículo 11, Paulo fala, ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. No versículo 11, nele digo que em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. A predestinação abrange o que acontecerá a todos os que integram a Universal Assembleia da Igreja. Essa Universal Assembleia é a Igreja dos primogênitos escrito nos céus, conforme está em Hebreus capítulo 12, versículo 23. Então, essa é a predestinação, essa Assembleia que ocorrerá. Assim como a eleição, a predestinação refere-se ao corpo coletivo de Cristo, né? Isto é, a verdadeira igreja, e abrange os indivíduos somente quando incluso nesse corpo mediante a fé viva. Essa fé viva em Jesus Cristo. Em Efésios, né, está escrito em Efésios capítulo 1, no versículo 5, no versículo 7, versículo 13. Em Atos, capítulo 28, no capítulo 2, no versículo 38 a 41, fala assim: E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testifica e exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram a quase 3.000 almas. A quase 3.000 almas. Essa é a igreja, essa é a predestinação desse corpo de Cristo. Que Paulo fala. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e tua casa. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo, tu e tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Quando Paulo e Silas disseram ao carcereiro de prisão, quando o carcereiro viu aquela prisão aberta e vários presos correndo risco de ser solto, e ele se, de repente, condenado, né? Os carcereiros, porque deixaram os presos escapar, mas Paulo não permitiu. Então, crê e será salvo, tu e tua casa. Crê no nosso Senhor Jesus Cristo. Deus predestina os seus eleitos a serem justificados, glorificados, conformados à imagem do Filho, santos e inculpáveis, adotados como filhos, redimidos, participante de uma herança para o louvor da sua glória, participante do Espírito Santo e criados em Cristo Jesus para as boas obras. É isso que Deus nos predestina. Essa é a nossa predestinação. Que sejamos glorificados, conformados à imagem do Filho, santos e inculpáveis, que possamos viver tudo isso, seja participando de uma herança, para o louvor da sua glória,
participando do Espírito Santo e que criados em Cristo Jesus para boas obras. No tópico 2, filho da adoção. Filho da adoção. O que é esse filho da adoção que o comentarista fala? Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Adoção é um processo. Adoção é um processo de salvação que ocorre conjuntamente, né, com a regeneração. Esse é um novo nascimento. É a efusão de uma nova vida que torna o crente apto a ser chamados filhos de Deus. A adoção é um dos resultados da morte de Cristo, onde passamos de criaturas de Deus, né, e servos do pecado para a condição de filhos, libertos, desfrutando de todos os privilégios que essa posição nos traz no presente e também no futuro, quando desfrutaremos a adoção em glória. 1 João, capítulo 3, versículo 1, fala: Vedes quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece. O mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. O mundo não conhece, não quer conhecer a Deus. E também o mundo não deve nos conhecer. No sentido bíblico, os seres humanos são criaturas de Deus e não filhos de Deus. Eles são no sentido bíblico. Os seres humanos são criaturas de Deus e não filhos. Para tornarem-se filhos de Deus, é preciso crer e receber o sacrifício de Jesus Cristo, que tem o poder de tornar uma criatura em filho de Deus. Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Assim, meus irmãos, antes da adoção, todos são criatura. Depois se tornam filhos por adoção. Antes da adoção, todos são criaturas. Depois que se tornam filhos por adoção. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, como está em Gálatas capítulo 4, versículo 5. A possibilidade da adoção só é possível por causa de Cristo. Só é possível por causa de Jesus Cristo, em que fomos adotados como filho por meio de Jesus Cristo. Os crentes são filhos de Deus por adoção, e em virtude disso somos inseridos na família de Deus. E passamos a ter o privilégio da filiação. Fazer parte da família de Deus, ela nos traz inúmeros benefícios, como segurança, traz benefício como confiança e conhecimento imediato de pertencer a Deus, pertencer à casa de Deus. Nessa casa encontraremos um lugar de refúgio, paz e descanso. Portanto, num mundo conturbado, né, encontrar a casa do Pai é um grande alívio e também um antídoto contra as perturbações, as angústias, as aflições que esse mundo traz na nossa vida. O apóstolo João afirma que, pelo fato de sermos filhos de Deus, somos semelhantes a Deus, somos semelhantes ao Pai. Ou seja, manifestamos em nossa vida as características do caráter do Pai, cuja
principal é o amor, que será aperfeiçoado em nós até o final dos tempos, conforme está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Como filho de Deus, meus irmãos, nós temos o privilégio de fazermos parte da família de Deus. Porém, temos deveres. Somos filhos de Deus, mas temos deveres de apartarmos do mundo e do que é imundo. Vencer o mundo é outro dever. Praticar a justiça e amar o seu irmão. Buscar a perfeição do Pai. Amar os inimigos. Bendizer os que maldizem. Fazer o bem ao que nos odeiam. E orar pelos que nos maltratam e perseguem. E em todos esses deveres, devemos glorificar a Deus. Devemos louvar a Deus, engrandecer o nome de Deus. São deveres de nós, filhos de Deus, eleitos, adotados por Deus. Amém? Tópico 3 desse segundo tópico, que vamos falar do privilégio da adoção. Olha só, privilégio da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Ser filho de Deus, né, é um privilégio absoluto, e do mais alto grau de significação. Pois dantes éramos apenas escravos, perdidos para sempre, destituídos da glória de Deus. O ser humano foi criado para ser como companheiro de Deus. Deus, quando criou, disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só, está no plural isso aí. Façamos. Quer dizer, ele não estava sozinho quando falou isso. A nossa imagem, quer dizer, tinha mais alguém com ele. A nossa semelhança. Façamos. Que ele seja igual a nós. Glorificado. Com toda a glória que Deus tinha. Mas por causa da queda, ele perdeu todo esse status, todo esse privilégio. Passou a ser mais um item da criação de Deus. Não havia nenhum benefício para ser humano. Não havia. Sua situação era caótica e tenebrosa. Ele passou a ser mais um dessa criação que Deus colocou no mundo. Ia ser como uma ave, como os animais, como os peixes. Ia ser uma criação, mais alguma coisa no meio de tudo que Deus criou. Por causa dessa queda, dessa falha do homem. Porém, agradou a Deus nos adotar. Deus nos adotar como seus filhos e nos tornar partícipes da sua glória eterna. Isso agradou a Deus, porque Deus ainda tinha esperança por nós. Dessa forma, desfrutarmos da comunhão com a nossa grande família. Que família é essa? Família de irmãos. Que mutuamente se cuidam, se nutrem espiritualmente, formando comunidade do Espírito que se torna assim um sinal gracioso da presença do Espírito.
já nesse mundo. Essa união que essa comunidade de irmãos tem que ter. Essa que já está nesse mundo. O reino vindouro de Deus, quando o amor será a marca mais evidente desse reino. Quando o amor será a marca mais evidente desse reino. A comunhão dos irmãos permite que nossa verdadeira identidade de filhos seja sempre de novo reafirmada, né? E também que a tentação, né, de distanciar-se de Deus seja impedida através do Espírito, através desses irmãos que cuidam, né? Desses cuidados que esses irmãos têm, né? Renovando a voz de Deus, essa voz interior que somos filhos amados de Deus, amado do Pai. Lugar onde nossa verdadeira identidade ela está ancorada no reino de Deus, em Deus. A nossa compreensão, a compreensão dessa realidade, ela evita destrutiva competição entre os irmãos. Ela encoraja todos para cooperarem uns com os outros e contribuírem, e assim, meus irmãos, para amenizar a dor e o sofrimento de um mundo tomado pela avareza, individualidade, consumismo, ignorância relacional. Sim, essa comunhão, essa convivência entre irmãos, em espírito, orando, buscando a Deus, nos permite sair. A Bíblia, ela afirma que aqueles que agem contrariamente ao comportamento do Filho de Deus, olha só o que a Bíblia fala. A Bíblia nos fala que aquele que age contrariamente ao comportamento do Filho de Deus, em relação a seus irmãos, sabe o que eles são? São filhos do diabo. Quem age contra os filhos de Deus e procura contrariar, eles são considerados filhos do diabo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é filho de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é filho de Deus, não é de Deus. Se não é de Deus, de quem que é? A Bíblia que diz. Então devemos nos apegar, nos unir, orar um para os outros. Nós estamos vivendo um momento tão caótico, tão conturbado por causa dessa situação que vivemos atualmente. E precisamos orar um para os outros e orar para a nossa nação e pelo mundo que está passando por esse momento tão difícil. Então, o que precisamos, Senhor Deus? Aproveitar esse privilégio que Deus nos dá, dessa adoção. Entender a dificuldade que vivemos. Orar um para os outros e orar para quem necessita ainda das nossas orações. Tópico 3. Vamos falar agora da sublimidade do propósito da predestinação. O primeiro tópico fala predestinação e salvação. Essa excelência da predestinação está na provisão das bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo por seu incalculável amor. A predestinação, meus irmãos, é uma das doutrinas mais consoladoras da Bíblia, quando devidamente entendida. A sua essência, ela já é um fato de que Deus tem um plano geral, e original para todo mundo. Para o mundo e que seus propósitos nunca vai ser frustrado.
Ele tem um plano. Ele tem esse plano para o mundo. E os seus propósitos não vai ser frustrado nunca. Na definição de predestinação, é necessário entendermos, em primeiro lugar, predestinação, né? Predestinação, a gente tem que entender, em primeiro lugar, o que ela não é. O que essa predestinação não é. Nós precisamos entender isso. Certamente não é uma manipulação de faculdade do ser humano. Não é uma manipulação da faculdade, né, da faculdade de escolha do homem. Não é isso. A predestinação, essa predestinação, ela nunca predetermina as escolhas do homem. Não. Ela não predetermina as escolhas do homem. Não é isso que a predestinação de Deus faz. Mas ela preordena. Ela preordena a escolha de Deus, o que concerne o seu relacionamento com as inclinações, necessidades e escolha do homem. Entenderam? Ela não vai sim determinar as escolhas do homem, mas ela está preordenando. Essa predestinação, ela preordena as escolhas que Deus faz na vida do homem. Tem uma ordem, tem uma regra nos que concerne ao relacionamento, né, com as inclinações e necessidade e escolha do homem. Então tem uma regra, mas tem uma predestinação da salvação. Deus jamais força alguma coisa. Deus jamais força a pessoa alguma a aceitá-lo. De jeito nenhum. Mas certamente convida todos os crentes a receber a salvação. Ele não força, mas ele convida a receber a salvação. Esse convite inclui o dom, né, da graça e o poder do Espírito Santo para convencer que ajude o crente na decisão da salvação. Olha só. Já vem com o pacote, já vem com a graça, que é o dom imerecido, que é aquilo que nós não merecemos, recebendo de graça, e tem o Espírito Santo para nos ajudar. Os atos da graça divina, mediante os quais Deus concede e ajuda o crente a receber a salvação, elas são conhecidas como chamamento de Deus. Né? E em Romanos capítulo 8, versículo 28, fala assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados, né, que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas contribuem, né, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. É importante compreender que o chamamento de Deus, né, esse chamamento de Deus à salvação, ela é tanto universal, abrange o mundo inteiro, quanto resistível. Ela é universal, mas também ela pode ser resistida. Há 3 argumentos na Escritura que descrevem, né, a universalidade do chamamento de Deus ao pecador. Eu quero explanar isso aqui, uma coisa que eu aprendi. 3 argumentos que descrevem essa universalidade, né, ao chamamento de Deus. Primeiro argumento é que declara que Deus deseja que todos os crentes sejam salvos. E ele não força a decisão do crente, mas
O seu próprio desejo é que o mundo o receba. Ele não força, mas ele deseja que o mundo receba. Isso estará em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O segundo argumento envolve a natureza universal do chamamento divino. Conforme se percebe no mandamento de Cristo, né, no sentido de evangelizar o mundo inteiro. Os crentes são conclamados a proclamar o evangelho ao mundo inteiro e persuadir os homens a aceitar a Deus, a aceitá-lo. Isso está em Marcos, capítulo 6, versículo 15, está em 2 Coríntios, capítulo 11. Então, Deus quer isso, que os crentes conclamem a palavra para que o mundo o aceite. E o terceiro argumento é a natureza universal do chamamento. Essa natureza universal do chamamento de Deus é revelada no convite da Escritura. Ela é revelada no convite da Escritura. Em Isaías, capítulo 5, capítulo 55, no versículo 1, Isaías, no Antigo Testamento, falava assim: todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Entenderam? Então, venham e compram isso que Deus está vendendo para vocês. Isso é se alguém quiser aceitar. E lá em Mateus, né? Em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, fala assim, 11, 28. Tudo me foi entregue ao Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o fizesse. 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Embora o chamamento de Deus seja dirigido a todos os crentes, né? Eles são dirigidos a todos os crentes. Esses não são obrigados a aceitá-lo. Porque a palavra é dirigida para todas as pessoas, para todos os crentes ou não crentes. Mas eles não são obrigados a aceitá-lo. Pode ser resistido. Por isso que é universal e é resistível. Pode ser resistido. Cabe a cada um. Está no coração de cada um. E vamos falar aqui agora do tópico 2, subtópico 2, predestinação e amor, finalizando essa aula. A predestinação, né, que fala aqui do amor, antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redefinir a humanidade e de definir os destinos do crente, estava estabelecido. A predestinação é um ato resoluto do amor de Deus. É um ato resoluto do amor de Deus. Ao nos predestinar, né, para filhos de adoção por Jesus Cristo, Deus não fez isso com uma medida de emergência. Deus não fez isso com uma medida de emergência. O que quer dizer? Deus não fez isso com uma medida de emergência, de emergência, depois que o pecado subjugou, né, a criação. Pelo contrário. Você acha que Deus fez isso porque ocorreu o pecado na queda do mundo, lá na queda? Não, pelo contrário. Esse era o seu plano
É um plano imutável, que não ia mudar, não muda, né? O beneplácito da sua vontade, conforme Efésios capítulo 1, versículo 5, desde o princípio. Isso era desde o princípio, essa sua vontade. Quando alguém assim pergunta por que Deus continuou com a criação, se sabia, né, que seria seguido pela queda, a resposta que podemos dar de uma forma assim melhor ou provisória, uma resposta que a gente pode dar, por que Deus, né, sabendo a queda, né, por que ele ainda continuou? Uma resposta provisória que a gente pode dar é que ele nos predestinou para uma honra maior do que a própria criação nos daria. Quando aconteceu aquilo, Deus já predestinou. Vou fazer uma coisa melhor para o meu povo, para a minha nação. Ele planejava nos adotar. Esse era o propósito de Deus. Ele ia, depois de haver essa queda, ele tinha o plano de nos adotar, né? De nos tornar filhos e filhas em sua família. Esse era um plano de Deus imediatamente. Foi um ato assim, resoluto do amor de Deus. Foi um ato necessário, né? Mas resoluto do amor de Deus, porque ele tinha nos criado, segundo a sua imagem e sua semelhança, e não foi para isso que Deus fez, para perder o que ele tinha feito, o trabalho dele. Um filho natural, por exemplo, vamos lá, pode vir quando os pais não esperam, né? Um filho pode vir, um filho natural hoje, nasce, os pais não estão esperando, ou até mesmo quando eles não querem, né? Os pais não querem, às vezes, os filhos ainda, num certo período, ou ainda não se sente preparado para filhos. Não acontece? Acontece. Muito pode acontecer, acontece em muitas famílias. Os pais não querem, os pais não estão preparados, ou eles não queriam, não era aquele momento. Mas a adoção, essa adoção, é um ato consciente quando ocorre a adoção. É um ato consciente, deliberado e resoluto de amor. É uma escolha voluntária. Quando alguém adota uma pessoa, uma criança, ele está decidindo, é um ato. Ele está fazendo isso porque é voluntário, é o desejo, é o amor, é a vontade, aquele vontade que ele tem de querer adotar. Portanto, meus irmãos, um filho adotado deve, falando agora do filho, deve a sua posição à graça e não ao direito. Um filho, quando é adotado, ele tem que reconhecer que isso foi uma coisa que não esperava. Ele não tinha direito, mas ele, pela graça de Deus, foi adotado. O filho foi adotado por uma família. Graças a Deus ele deve dar, porque não esperava, não era o que estava na seu desejo. Então, esse filho adotado, ele deve uma posição à graça e não ao direito dele. Nós nos tornamos filhos de Deus porque ele generosamente derramou seu amor e sua graça sobre nós. Ele generosamente derramou a sua graça sobre nós. Então devemos pensar nisso. Essa adoção, essa eleição, essa predestinação de Deus, nos adotando com seu Filho, mesmo depois de ocorrer a queda. E devemos glorificar a Deus, louvar a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá, né, de poder fazer parte da sua família.
Cristo morreu por todo. Cristo morreu por todo e por cada um dos pecadores. Que maravilha que Cristo fez desde a eternidade, né? Segundo a sua presciência em Deus, em Cristo. Deus já preparava isso aí. Deus elegeu e predestinou o que queriam. Ele já sabia quem ia crer e quem não ia crer. E o que creriam, que perseverariam na fé, que mantivesse firme na fé de alcançar o reino, o céu, a cidade celestial. Deus já nos preparou para isso. Né? Receber essa filiação de Deus foi uma coisa maravilhosa que todos nós temos que nos glorificar a Deus e agradecer a cada momento por essa bênção de Deus na nossa vida. Que possamos viver cada dia intensamente na presença do Senhor Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja meu Pai Todo-Poderoso por essa oportunidade. E eu finalizo essa aula agradecendo a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade de estar aqui, levando um pouquinho mais desse ensinamento que Deus colocou no meu coração, em que eu passei a semana me preparando para esse momento. E agradeço a cada um de vós que estão aí desse lado da tela, nesse momento me acompanhando. Muito obrigado por essa graça que vocês me concedem, por vocês estar ouvindo um pouquinho desse momento de ensino, do qual eu aprendi um pouco. Espero ter passado um pouco para vocês. Agradeço à Igreja da Assembleia de Deus Mistério Belém do Azeredo por me permitir. Agradeço ao pastor Renato e agradeço a cada um de vós, meus irmãos, que são uma família minha, em Cristo Jesus. Quero informar que esse vídeo depois eu vou postar no YouTube no meu nome, e quem não assistiu, se quiser, pode ver um pouquinho de lá, que estará publicado amanhã no YouTube. Nesse momento eu quero terminar essa aula com uma oração, agradecendo a Deus e a todos. Querido Deus, Todo-Poderoso, eu te agradeço por esse momento, Pai, de o Senhor me dar essa oportunidade de estar aqui, levando esse pouco do aprendizado que eu tive aos irmãos que estão do outro lado dessa tela, ouvindo pacientemente, nesses poucos minutos, o que eu pude transmitir. Espero que esteja certo no que eu faço, porque eu fiz isso com amor e dedicação para poder transmitir esse ensinamento para todos. Porque o que eu estou transmitindo eu aprendi e aprendo a cada dia mais. Eu louvo a Deus e a nosso Jesus Cristo pelo Espírito Santo, pela essa oportunidade de estar aqui. Eu louvo a Deus por esses irmãos que estão me ouvindo. Eu louvo a Deus a cada um que estão assistindo e que Deus abençoe a sua vida, meus filhos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso. Amém. Obrigado a todos. Glória a Deus.